Amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes da Palavra de Deus, a paz do Senhor Jesus. Pela bondade do nosso Deus, pela graça dele, estamos chegando aqui em mais esse dia para lermos a Palavra de Deus juntamente com o amado irmão, com a amada irmã, com o prezado ouvinte. Hoje nós chegamos ao capítulo 4 do livro de Levítico. Convido, portanto, você a abrir a sua Bíblia mais uma vez para juntos lermos e meditarmos na palavra do Senhor. Levítico, capítulo 4, versículo 1. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, verso 2, Fala aos filhos de Israel, dizendo, Quando uma alma pecar sem intenção contra alguns dos mandamentos do Senhor, acerca do que se não deve fazer, e fazer contra algum deles, verso 3, se o sacerdote ungido pecar para escândalo do povo, oferecerá pelo seu pecado que pecou um novilho sem mancha ao Senhor, por expiação do pecado, verso 4, e trará o novilho à porta da tenda da congregação perante o Senhor, e porá sua mão sobre a cabeça do novilho, e degolará o novilho perante o Senhor. Verso 5. Então o sacerdote ungido tomará do sangue do novilho, e o trará à tenda da congregação. Verso 6. E o sacerdote molhará o seu dedo no sangue e daquele sangue espargirá 7 vezes perante o Senhor, diante do véu do santuário. Verso 7. Também porá o sacerdote daquele sangue sobre as pontas do altar do incenso aromático perante o Senhor, altar que está na tenda da congregação. E todo o resto do sangue do novilho derramará à base do altar do holocausto, que está à porta da tenda da congregação. Verso 8. E toda a gordura do novilho da expiação tirará dele, a gordura que cobre a fressura e toda a gordura que está ligada a ela. Verso 9. E os 2 rins e a gordura que está sobre eles, que está sobre as tripas, e o redenho de sobre o fígado com os rins tirará. Verso 10. Como se tira do boi do sacrifício pacífico, e o sacerdote a queimará sobre o altar do holocausto. Verso 11. Mas o couro do novilho e toda a sua carne, com a sua cabeça e as suas pernas, e as suas entranhas e o seu esterco, verso 12, isto é, todo aquele novilho levará fora do arraial a um lugar limpo, onde se lança a cinza, e o queimará com fogo sobre a lenha, onde se lança a cinza, se queimará. Verso 13. Mas se toda a congregação de Israel errar, e o negócio for oculto aos olhos da congregação, e se fizerem contra alguns dos mandamentos do Senhor aquilo que se não deve fazer, e forem culpados, verso 14, e o pecado em que pecarem for notório, então a congregação oferecerá um novilho por expiação do pecado, e o trará diante da tenda da congregação. Verso 15. E os anciãos da congregação porão as suas mãos sobre a cabeça do novilho perante o Senhor, e degolar-se-á o novilho perante o Senhor. Então o sacerdote ungido trará do sangue do novilho à tenda da congregação. Verso 17. E o sacerdote molhará o seu dedo naquele sangue e o espargirá 7 vezes perante o Senhor diante do véu. Verso 18. E daquele sangue porá sobre as pontas do altar que está perante a face do Senhor na tenda da congregação. E todo o resto do sangue derramará à base do altar do holocausto que está diante da porta da tenda da congregação. Verso 19. E tirará dele toda a sua gordura, e queimá-la-á sobre o altar. Verso 20.
e fará este novilho como fez ao novilho da expiação. Assim lhe fará, e o sacerdote por eles fará propiciação, e lhe será perdoado o pecado. Verso 21. Depois levará o novilho fora do arraial, e o queimará, como queimou o primeiro novilho. É expiação do pecado da congregação. Verso 22. Quando um príncipe pecar e sem intenção fizer contra algum de todos os mandamentos do Senhor seu Deus aquilo que se não deve fazer, e assim for culpado, verso 23, ou se o seu pecado no qual pecou lhe for notificado, então trará por sua oferta um bode tirado de entre as cabras, macho sem mancha, verso 24, e porá sua mão sobre a cabeça do bode e o degolará no lugar onde se degola o holocausto, perante a face do Senhor. Expiação do pecado é. Verso 25. Depois o sacerdote, com seu dedo, tomará do sangue da expiação e o porá sobre as pontas do altar do holocausto. Então o resto do seu sangue derramará à base do altar do holocausto. Verso 26. Também queimará sobre o altar toda a sua gordura, como a gordura do sacrifício pacífico. Assim o sacerdote por ele fará expiação do seu pecado, e este lhe será perdoado. Verso 27. E se qualquer outra pessoa do povo da terra pecar sem intenção, fazendo contra algum dos mandamentos do Senhor aquilo que não se deve fazer, e assim for culpada, verso 28, ou se o seu pecado no qual pecou lhe for notificado, então trará por sua oferta uma cabra fêmea sem mancha, pelo seu pecado que pecou, verso 29, e porá sua mão sobre a cabeça da oferta pela expiação do pecado, e a degolará no lugar do holocausto, verso 30. Depois o sacerdote com seu dedo tomará do seu sangue e o porá sobre as pontas do altar do holocausto, e todo o resto do seu sangue derramará à base do altar. Verso 31. E tirará toda a gordura, como se tira a gordura do sacrifício pacífico, e o sacerdote a queimará sobre o altar por cheiro suave ao Senhor. E o sacerdote fará propiciação por ela, e lhe será perdoado o pecado. Verso 32. Mas, se pela sua oferta trouxer uma cordeira para a expiação do pecado, sem mancha a trará. Verso 33. E porá sua mão sobre a cabeça da oferta pela expiação do pecado, e a degolará por expiação do pecado no lugar onde se degola o holocausto. Verso 34. Depois o sacerdote com seu dedo tomará do sangue da expiação do pecado e o porá sobre as pontas do altar do holocausto. Então todo o resto do seu sangue derramará na base do altar. Verso 35. E tirará toda a sua gordura, como se tira a gordura do cordeiro do sacrifício pacífico. E o sacerdote a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas do Senhor. Assim o sacerdote por ela fará expiação dos seus pecados, que pecou, e lhe será perdoado o pecado. Proteção, seguro abrigo encontrarei, me guardarás do tentador, assim eu nada temerei, com Jesus, meu Salvador. Tempos de saudade. Muito bem, meus queridos e amados irmãos, acabamos de ler o capítulo 4 aqui do livro de Levítico. Para a nossa reflexão hoje, eu quero reler com você o verso de número 31. E tirará toda a gordura, como se tira a gordura do sacrifício pacífico,
e o sacerdote a queimará sobre o altar por cheiro suave ao Senhor. E o sacerdote fará propiciação por ela, e lhe será perdoado o pecado. Aleluia. Olhando as paisagens tão lindas, vejo todas cobertas de flores. Também vejo os pássaros cantando. Amados irmãos e ouvintes, neste capítulo, lemos sobre as orientações de Deus a Moisés sobre como deveriam ser oferecidos os sacrifícios para perdão de pecados não intencionais. Vimos que, se fosse o sacerdote que pecasse, ou toda a comunidade de Israel como um todo, deveria ser oferecido um novilho, e o sangue do animal deveria ser colocado nas pontas do altar do incenso que ficava dentro da tenda. Também deveria ser aspergido por 7 vezes diante do véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo. O restante do sangue do novilho deveria ser derramado na base do altar do holocausto, o altar que ficava na frente da tenda da congregação. Assim, o sacerdote ou a congregação como um todo seria perdoado. Se fosse um líder do povo que pecasse, deveria trazer um bode para ser oferecido na presença de Deus. O sangue do animal deveria ser passado nos chifres do altar do holocausto e o restante do sangue derramado na base do mesmo altar. Se quem pecasse fosse uma pessoa comum dentre o povo, então deveria trazer ao altar uma cabra ou uma cordeira. O sangue do animal era também passado nos chifres do altar do holocausto, e o restante do sangue seria derramado na base do mesmo altar, o altar do holocausto. E assim o pecador era perdoado. Queridos e amados irmãos, aprendemos então que o sangue dos animais, que é figura do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, deveria ser oferecido no altar para que o pecado da pessoa que pecasse pudesse então ser perdoado por Deus. Meus queridos, isso nos mostra o quanto o pecado é algo terrível, hediondo aos olhos de Deus. Uma vida precisava ser sacrificada, o sangue derramado, para que o pecado, naquela época, pudesse ser perdoado ou coberto provisoriamente, até que o verdadeiro sacrifício, o sangue do Filho de Deus, viesse a ser derramado definitivamente em favor do pecador. O pecado, amados irmãos, precisa ser tratado em nossa vida. Caso contrário, nos levará à morte espiritual. Se pecarmos, precisamos confessar o nosso pecado, arrependidos, para que o sangue de Jesus possa nos lavar e sermos perdoados. A palavra de Deus nos garante que, se nós confessarmos os nossos pecados, o sangue de Jesus nos purifica deles. 1 de João 1, versículos 7 e 9. Meu querido irmão, minha querida irmã, não morra espiritualmente. Tempo não apaga o nosso pecado. Ignorá-lo também não resolve. A única solução para sermos purificados e não morrermos espiritualmente é o arrependimento e a confissão. Depois de nos arrependermos e confessarmos o nosso pecado, devemos abandoná-lo, pois quem é nascido de Deus não continua na prática do pecado.
1 de João 3, versículo 9. Meu querido, minha querida que me ouve, hoje, agora, o Senhor quer lhe purificar de todo o pecado. Confesse-os ao Senhor com sinceridade, com todo o seu coração e com o propósito de não continuar no pecado. Faça isso e escape da morte espiritual. A Bíblia nos diz lá em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte. Se você continuar vivendo na prática do pecado, certamente ele vai lhe levar à morte eterna. Mas se você neste momento se arrepender da sua vida pecaminosa, confessar ao Senhor, aleluia, com sinceridade, o sangue de Jesus lhe lavará, lhe purificará e lhe perdoará. Que na nossa oração agora você possa fazer isso. O Senhor está presente aí ao seu lado para lhe purificar. Aleluia. O Senhor te chama, Ele muito deseja dar-te salvação e vida eterna. Breve Cristo volta, levará sua igreja. Senhor meu Deus, Pai Celestial, quero te louvar mais uma vez pela tua palavra que acabamos de ler e meditar. Senhor, tu tens nos mostrado no livro de Levítico, Senhor, o quanto que o pecado é terrível, o quanto que o pecado traz, Senhor, a morte para aquele que permanece nele. Senhor, assim como o sangue daqueles animais propiciava perdão para as pessoas que o traziam ali para serem sacrificados, Senhor, a tua palavra diz que o teu precioso sangue, o sangue de Jesus, nos purifica completamente de todo o pecado. Ó Deus, olha para o teu filho e para a tua filha que está aí com o coração aberto, arrependido, Senhor, em lágrimas. Ó Deus, confessando a sua vida errada que tem vivido, Senhor. Mas ele não quer mais permanecer nesta vida. A tua filha não quer mais pecar. Fortalece ele agora, Pai. Fortaleça a tua filha, perdoa, lava, limpa, Senhor, pelo poder do sangue de Jesus. Que o teu filho sinta paz, que ele sinta alegria pelo perdão que o Senhor está concedendo agora. E dá-lhe força, Senhor, para que ele possa viver, para que ela possa viver uma nova vida. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Se no mundo tens muita aflição, Cristo sempre é fiel. Assim, meus amados irmãos e ouvintes, estamos chegando ao final de mais um quadro, Vivendo a Palavra. Grato a Deus pela sua vida, você que está sempre nos apoiando e lendo conosco a Palavra de Deus todos os dias e nos ajudando aí a compartilhar, a levar adiante para que alcancemos mais e mais corações. Que Deus abençoe você, continue firme no seu propósito. Amém? Amanhã espero você para lermos o capítulo 5 aqui do livro de Levítico. Que Deus te dê um dia muito abençoado na presença do Senhor e até amanhã, querendo Deus. Não duvides nem percas a paz, Cristo é sempre fiel. Ser fiel a Deus até o fim.